Diferente do caso de John Lennon, indivíduos, sejam eles totalmente psicopatas ou apenas semipsicopatas, que matam com intenções metódicas e malignas impulsionadas por ciúmes, são classificados no padrão 9 do índice. A qualidade não impetuosa desses homicídios os distingue de imediato dos indivíduos impulsivos encontrados em outros padrões. Um forte exemplo desse tipo de crime relacionado ao ciúme, encontramos o caso de Paul Snider, que em 1980 foi responsável por violentar e assassinar brutalmente a esposa Dorothy Stratten, até então atriz e ex-coelhinha da famosa revista Playboy. Snyder nasceu em Vancouver, Colômbia Britânica, em 1951. Filho de pais judeus, onde cresceu em bairro violento, onde a atitude de machão era estimulada e recompensada. Seus pais se divorciaram quando ainda era pequeno, obrigando Snyder a cuidar de si mesmo, fazendo com que abandonasse a escola na 7ª série. Ao final desse período de pobreza e instabilidade, Snyder apresentava personalidade com características de psicopatia, narcisismo e paranoia. Inseguro a respeito de seu físico pouco desenvolvido na adolescência, começou a fazer musculação e buscava sempre estar apresentável e bem vestido em público, não demorando muito para o dinheiro e sexo logo se tornarem suas obsessões. Volta dos meados dos anos 70, Snyder trabalhava como promotor de casas noturnas e eventos automobilísticos, mas havia boatos de que também ganhava dinheiro como cafetão. Snyder era um homem de gostos extravagantes, muito além de suas possibilidades financeiras. Dirigia um Corvette enquanto circulava pela cidade em casacos de pele e usava uma estrela de Davi repleta de diamantes ao redor do pescoço. Devia uma fortuna a agiotas, os quais certa vez seguraram pelos tornozelos do 30º andar de um prédio, que obrigou a fugir para os Estados Unidos. Snyder era movido por uma enorme ambição de se tornar ator, diretor ou produtor. Por isso foi para Los Angeles, onde não mediu esforço para ser aceito nos círculos mais exclusivos de Hollywood. Snyder supervisionou atividades de prostituição em Los Angeles e insistia que seus funcionários vestissem em modas glamourosas dos anos 50. No momento do sentimento de fracasso assolar a mente de Snyder, o fazendo retornar para o Canadá em 77, decidindo que evitaria problemas e ficaria longe da cadeia. Tal ideia que o aterrorizava mais do que normal. Foi em Vancouver que conheceu a bela Dorothy Hoogstraten, balconista e aluna do ensino médio. Ao conversar com um amigo e observar Dorothy, Snyder disse que, abre aspas, essa garota vai me fazer ganhar muita grana. Conseguindo o telefone de Dorothy com um conhecido e a perseguindo constantemente, até que pouco tempo depois começaram a namorar. Dorothy Hoogstraten nasceu no Hospital de Exército de Salvação em Vancouver, Canadá, filha de um casal de imigrantes holandeses, Simon e Nellie Hoogstraten, 28 de fevereiro de 1960. Dorothy tinha também 2 irmãos mais novos, John e Louise, que era de um segundo casamento da mãe e 8 anos mais nova. A família foi abandonada pelo pai quando ela era ainda muito jovem, deixando a mãe responsável por criar os filhos e trabalhar para sustentá-los. Aos 17 anos, quando cursava o ensino secundário em Cochrane, trabalhava como garçonete numa lanchonete da rede Dairy Queen para ajudar nas despesas de casa. Foi sugerido mais tarde que Dorothy, que por sua infância difícil, ficou encantada com um homem mais velho que a cobria de joias e oferecia jantares luxuosos com direito a vinho e luz de velas em seu apartamento. Nada chegou a levá-la em sua formatura e fazia com que ela tirasse fotos como modelo profissional, mesmo com Dorothy sendo tímida, insegura e não tendo ambições maiores do que ser secretária. Mas Snyder conseguiu enfeitiçar a garota com os constantes elogios e aos poucos foi engolida pelos seus sonhos ambiciosos pouco tempo depois do aniversário de 18 anos de Dorothy. Em 1978, a revista Playboy promovia a Great Playmate Hunt na América do Norte, onde procurava descobrir uma nova modelo para se tornar sua estrela anual. Fotógrafos enviavam centenas de fotos de mulheres jovens para a revista na esperança de ganharem o prêmio em dinheiro oferecido para quem descobrisse uma anônima que se tornasse a nova Playmate. Snyder levou Dorothy até um fotógrafo conhecido, Lee Meyer, para que fizesse algumas fotos sensuais da namorada para enviar à revista. Não satisfeito com o material, Snyder passou a pressioná-la para outra sessão de fotografias, desta vez nua. Depois de convencê-la de que era um passo importante para sua carreira como atriz, ele ficou extremamente assustado ao perceber que as mulheres no Canadá precisavam ter ao menos 19 anos para aparecer nuas em uma revista sem permissões do pai. Snyder tentou novas fotos de Dorothy com um fotógrafo da região que tinha ligações com a Playboy, Ken Honey, que não quis fotografá-la nua pois Straten ainda era menor de idade. Dorothy foi até sua mãe para que assinasse a autorização. Com a negativa de Nellie, Snyder falsificou a assinatura e levou a autorização a Honey.
As fotos foram aprovadas pela Playboy, que enviou fotógrafos $1.000 pela descoberta e convidou Dorothy para ir até Los Angeles fazer um teste com os fotógrafos da revista. As fotos ficaram ótimas e ela ficou entre as finalistas para ser a coelhinha dos 25 anos da Playboy que se comemorava naquele ano. Após a sessão, Snyder explicou que caso conhecesse Hugh Hefner, talvez ela devesse aceitar fazer relações com o empresário para que sua carreira avançasse. Dorothy perdeu o concurso da Playboy, que ficou com Monique St. Pierre como Playmate do ano, mas foi convidada a passar um período na mansão de Hefner. Em agosto de 79, foi renomeada como Dorothy Stratton ao ser eleita Playmate do mês. Tal acontecimento que, ao chegar aos ouvidos de Snyder, a pediu em casamento na hora e voou até Los Angeles, alugando uma casa e apartamento na rua Clarkson em West Los Angeles, na esperança de pegar carona em uma estrela ascendente que poderia sustentar ambos. Ao final de 79, os dois se casaram e Stratton seguiu suas tentativas no ramo da atuação. Ela começou com papéis pequenos na televisão e em 1980 fez a personagem principal do filme B Galaxina, a Mulher do Ano 3000. Mesmo atuando em filmes de baixa qualidade artística, pequeno orçamento e pontas em seriados de televisão, ela conseguia críticas positivas e isoladas devido ao carisma que tinha sua presença diante das câmeras, tornando-se uma das poucas modelos com chance de escapar do estigma de coelhinhas da Playboy que passavam ao cinema fazendo apenas trabalhos de baixa qualidade, sendo alguém que parecia capaz de dar o salto para grandes trabalhos. Enquanto isso, Snyder usou o dinheiro da esposa para financiar cursos de seios de segunda categoria e investiu em um clube de striptease masculino que mais tarde se tornou a popular franquia Chippendales. Dorothy passou a frequentar as festas e atividades na mansão da Playboy e Hugh Hefner viu nela alguém em condições de se tornar realmente uma estrela do mundo do entretenimento pela beleza, jeito suave e casto, e a capacidade de atuar além do corpo perfeito sem necessidade de qualquer retoque ou plástico. Hefner perseguia a ambição de tornar uma de suas playmates uma grande estrela de cinema, mas suas apostas anteriores, especialmente Barbie Benton e Sondra Theodore, haviam terminado em fracasso. Stratton, visto como um talento especial capaz de fazer a transição de modelo para atriz de sucesso, foi colocado sob sua proteção direta. Snyder comprou uma Mercedes nova com a placa personalizada Star 80 e sonhava com a vida futura do casal em Bel Air. Apesar de ter vários casos extraconjugais, Snyder era muito ciumento e possessivo em relação a Stratton. Monitorava os hábitos de fumar, beber e o consumo de drogas, e dizia qual deveria ser seu comportamento na frente de outros homens, e ensinou a tirar vantagem de pretendentes, mesmo com a recusa de convites sexuais. Em abril de 1980, Hefner escolheu como Playmate do ano, a primeira canadense a conseguir esse destaque, o que a transformou numa celebridade, dado por uma entrevista no Tonight Show do apresentador Johnny Carson, mais popular talk show da TV norte-americana, entrando então em um estilo de vida que encheu Snyder com uma inveja profundamente insuportável, maior que qualquer outra coisa. Snyder, porém, não era bem visto por Hefner, que o considerava apenas um aproveitador e cafetão, e tentou dissuadi-la do casamento, pois se via como uma figura paternal para Stratton, numa relação com sua playmate completamente diferente das que normalmente tinha com suas modelos, muitas das quais suas amantes e namoradas eventuais ou constantes. Aos poucos, Snyder começou a sentir que estava sendo colocado de lado e que suas opiniões, sua tentativa de controle financeiro da carreira e de última palavra na escolha das ofertas profissionais que ela começava a receber, não estavam sendo levadas em considerações pelos agentes e advogados que começavam a cercar a esposa, depois que Hefner contratou um grupo de profissionais para cuidar da carreira da protegida. Em uma das festas diurnas da mansão Playboy, em que os convidados faziam uma competição de patins com as coleirinhas de biquíni, Stratton conheceu um dos amigos de Hefner, o cineasta Peter Bogdanovich, um dos integrantes da nova geração de diretores chamada de Nova Hollywood, ao lado de nomes como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen e George Lucas, então com reputação em altos filmes como Lua de Papel e A Última Ascensão de Cinema.
Impressionado com a beleza e a jeito angelical dela, sabendo que Straten já havia feito algumas pequenas participações em filmes para televisão, Bogdanovich a convidou para sessões de leitura de texto em sua casa, em que foi acompanhada de Davis Wilder, seu agente providenciado por Hefner, e após os testes a convidou para um papel coadjuvante em seu próximo filme, uma comédia romântica chamada Muito Riso e Muita Alegria. Para entusiasmo de Hugh Hefner, pois via ali a oportunidade de Straten entrar para o mundo do cinema de elite americano, trabalhando com um diretor de renome ao lado de estrelas como Audrey Hepburn e Ben Gazzara, os atores principais do filme. Os dois se deram muito bem e começaram um caso altamente secreto em Nova York. Só quando Snyder começou a perceber uma entonações de voz diferente sempre que a esposa falava no telefone, tornou-se furioso e controlador e mandou até mesmo grampear o telefone da esposa. As filmagens foram realizadas em Nova York e apesar da insistência de Snyder em acompanhar a mulher, ele foi avisado de que sua presença não seria permitida no set de filmagem, o que fez-a permanecer em Los Angeles. Straten voltou para Los Angeles no meio do verão de 1980 e alugou uma pequena casa em Beverly Hills. Discretamente, a casa foi ocupada por uma assistente de Bogdanovich enquanto ela se mudava para a mansão do diretor, onde passaram a viver como casal, enquanto Snyder continuava na pequena casa em que viveram anteriormente. Em seus primeiros dias de volta à Califórnia, ela foi enviada por Hefner para promoções da Playboy no Texas, onde apareceu radiante, foi sondada para fazer o papel de Marilyn Monroe, um filme para a TV dirigido pelo fotógrafo, escritor e diretor Larry Schiller, um dos amigos de Marilyn em vida, o que não pôde aceitar por estar envolvida ainda com o filme de Bogdanovich, e considerada para substituir Shelley Heck na série de TV As Panteras, que recusou por conselho de seu agente Wilder, que pretendia coisas maiores para ela. Em junho de 1980, Straten havia tomado a iniciativa de desatar os laços pessoais e financeiros com Snyder. Nos meses em que esteve separado, enquanto Straten morava com Bogdanovich, Snyder aliciou outra garota de 17 anos muito parecido com sua esposa, natural de Riverside. Pat, que conheceu numa feira de automóveis, era tão escultural quanto Dorothy. Ele a fazia se vestir, maquiar, pentear e andar igual a mulher, eventualmente levando-a a morar com ele. Snyder chegou a oferecer a nova protegida e amante a Playboy, mas recebeu a indiferença como resposta. Então teve a ideia de processar Peter Bogdanovich por tentativa de quebra de contato do gerenciador, por ter roubado a mulher que via como galinha dos ovos de ouro. Snyder chegou a contratar até mesmo um detetive particular para perseguir Straten e Peter. Straten, arrependido de toda aquela animosidade entre os dois, era grata e tinha carinho por Snyder, um homem que a tirou de uma lanchonete no Canadá e a havia conduzido até ali, mesmo que apenas para seu próprio proveito e usando para isso. Privadamente, chorava de tristeza com o que havia acontecido com sua relação e sugeriu que se encontrassem para almoçar no dia 8 de agosto de 1980, o que Snyder interpretou como uma possível reconciliação. Porém, a frieza dominou o encontro e na volta para o apartamento do casal, Straten confessou o caso com Peter antes de se separar algumas roupas. Felizmente, um tempo depois, Snyder sucumbiu a um pulso de fúria e adquiriu uma espingarda Mossberg calibre 12 que, segundo ele, para se defender em casa. Em 14 de agosto, encontrou-se com Straten para discutir o divórcio e questões financeiras. Snyder teria considerado levar o gravador oculto na esperança de que Straten fizesse alguma promessa de que o sustentaria e de que tal declaração constituísse um acordo legal. Ninguém sabe ao certo o que Snyder e Straten conversaram naquele dia, se ele já havia planejado assassiná-la ou apenas assustá-la, mas o que aconteceu foi uma tragédia ainda mais terrível. Snyder amarrou a esposa em um instrumento de fetiche sexual caseiro e a violentou e sodomizou. E depois de desferir um disparo contra o rosto de sua esposa com a sua recém-adquirida espingarda, Snyder, após consumar seus atos doentios, disparou contra a própria cabeça. Straten tinha apenas 20 anos quando faleceu. Sem dúvida, Paul Snyder sentiu que se ele não podia possuir a esposa como troféu financeiro, não permitiria que ninguém possuísse. Talvez não seja coincidência que tenha optado por destruir o rosto que fisgou sua atenção em 77, responsável pelo estilo de vida que desejava mais do que desejava a própria Straten. De certo modo, ele disparou com o rifle da mesma maneira que havia fotografado com a câmera, de forma agressiva de possuí-la. É também simbólico que Snyder tenha realizado atos sexuais com a esposa após matá-la com tamanha selvageria, pois reduziu ela a um corpo sem alma para a própria satisfação. A bolsa de Straten estava caída no chão da sala de estar com um bilhete escrito à mão por Paul, explicando sua situação financeira difícil. Segundo o Edmonton Journal, o corpo de Dorothy foi encontrado agachado no canto inferior de uma cama baixa. Os dois joelhos estavam apoiados no carpete e seu ombro direito estava caído.
O tiro de espingarda atingiu seu olho esquerdo. Um artigo de 1980 relatou que Snyder esperava, mas não conseguia provar que Stratton estava tendo um caso. Snyder havia encontrado poemas e cartas de amor de Bogdanovich e queria que Goldstein, um investigador particular, fizesse mais pesquisa. Mark Goldstein, contratado por Snyder como investigador particular para rastrear Stratton, havia conversado com Snyder no dia anterior e Stratton estava com ele. Ele disse, abre aspas, tudo que consigo imaginar é que deve ter sido um ato de paixão. Segundo o site da People, em uma matéria sobre o programa Secrets of Playboy do canal A&E, expôs inúmeras alegações de violência e exploração sexuais que pessoas próximas a Hugh Hefner alegam terem acontecido dentro das paredes das mansões da Playboy. Mickey Garcia, que na época era diretora de promoções da marca, responsável por organizar suas aparições públicas das Playmates, disse no programa Secrets of Playboy: a morte de Dorothy Stratton foi a gota d'água, foi o que aconteceu. Foi muito chocante para mim. Garcia foi a Playmate do mês em janeiro de 73 e nos 9 anos seguintes conseguiu chegar à sede da Playboy. Quando Stratton morreu com apenas 20 anos, Garcia disse que não podia mais ignorar a cultura de objetificação tóxica e o abuso sexual que permeava a Playboy em todos os níveis. De fato, Garcia tentou pessoalmente intervir em nome de Stratton quando descobriu que Snyder havia sido preso em Vancouver por tráfico de drogas e proxenetismo. Essas foram as palavras que ela escreveu em um memorando para Hefner 24 de agosto de 79, quase um ano antes do assassinato de Stratton e do suicídio de Snyder. Eu queria avisar Hef que Dorothy Stratton estava com um homem muito perigoso. Ninguém nunca me respondeu, ela alegou. E a segurança voltou dizendo que não sabia de nada. Sério, isso é impossível. Ela ainda continuou. Hef não se importava, simplesmente não se importava. Em vez disso, Hefner fingia que não, pois via Stratton como alguém que podia vender uma quantidade incrível de revistas. Ela era o seu ganha-pão. Envolver-se em sua vida pessoal com o controlador Snyder poderia complicar o relacionamento mutuamente benéfico dos dois. Publicado pelo New York Post sob o título de Irmã de Dorothy Stratton, que fala sobre o assassinato da Playmate em 1980, a irmã mais nova de Dorothy estaria se abrindo sobre o assassinato da icônica modelo da Playboy em 1980 e revelou que Hefner desabou na frente dela anos depois, antes de se desculpar pelo papel que ele sentiu ter desempenhado na morte da Playmate de 20 anos. Louise Stratton contou a Armeio que estava com sua irmã momento antes de seu assassinato. Ela estava no carro com Dorothy em 14 de agosto de 80, enquanto as duas iam para o apartamento em Los Angeles que ela dividia com seu marido ciumento e afastado. O casal concordou em se encontrar pela última vez depois que ela pediu formalmente o divórcio. Abre aspas. Então eu mudei de ideia de repente, disse Louise. Até hoje não sei porquê. Lembro-me de ouvir uma vozinha dentro de mim dizendo para ficar para trás. Então pedi para Dorothy me levar de volta para a residência do cineasta em Bel Air. Pré-adolescente nunca mais viu sua irmã viva depois daquele passeio de carro. Louise Stratton relembrou como anos depois de se apaixonar e se casar com Bogdanovich, foi para Playboy. Hefner a conheceu em 2009 na mansão Playboy e começou a chorar no instante em que a viu. Hefner apresentou Dorothy a Bogdanovich, que acabou culpando Hefner pelo ambiente predatório que levou ao assassinato da estrela. Mais tarde, Hefner espalhou rumores sobre o diretor de filme, alegando que ele havia aliciado Louise quando ela era adolescente. Ela revelou que Hefner se desculpou dizendo que seu maior arrependimento foi não ter banido Paul da mansão. Ele sentiu como se tudo tivesse sido tirado dele e quando chegou à mansão para a festa de sonho de uma noite de verão, ganhado de um amigo, foi mandado embora. Louise Stratton e Bogdanovich se casaram em 88 e se divorciaram em 2001. Os dois, disse ela, se conectaram por causa da dor compartilhada. Bogdanovich faleceu em 2022. Louise refuta as alegações de aliciamento, acrescentando que considerou irônicas vindo de alguém que construiu todo o seu império transformando mulheres jovens em coelhinhos sexualmente disponível para ele e seus amigos. Louise também contou sua vida após a morte de Bogdanovich, como ela teve que navegar pelo amor, legado e destruição que ele deixou para trás. We would say the dessert to last. Well, sure, yes. Tonight. Would you welcome Dorothy Stratton?